Olá, eu sou o professor Richelle Freitas, sou o seu professor de ciências e hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte de calor, temperatura e sensação térmica que você recebeu na sua PNP. Sensação térmica é aquela sensação de calor ou frio que a gente sente quando encosta em alguma coisa. Nós não conseguimos dizer a que temperatura algo está só de encostar nele, mas nós conseguimos dizer se está quente ou frio, ou se uma coisa está mais quente ou mais fria do que outra. Isso porque o nosso corpo consegue perceber a temperatura a, em relação à temperatura dele mesmo. Então, todas essas temperaturas de quente ou frio que nós percebemos são em relação à nossa temperatura do corpo. Por isso mesmo, muitas vezes você está num lugar quente e você entra num ambiente com ar condicionado e você sente frio. E quando você sai desse ambiente, você acaba sentindo muito mais calor do que quando você entrou, porque o nosso corpo está sempre avaliando a temperatura em relação a ele mesmo. Só que essa temperatura é o que a gente chama de subjetiva, ou seja, é uma temperatura, é uma avaliação que fazemos que depende daquilo que nós achamos. Então, uma pessoa pode achar um dia quente e a outra pessoa pode achar o mesmo dia frio. Isso tudo depende do que ela acha. Por isso, nós arrumamos um jeito de medir se alguma coisa está quente ou frio, que é a temperatura. A temperatura ela vai medir o grau de agitação das moléculas. E o que são moléculas? Todas as coisas são formadas de pequenas partes que nós chamamos de moléculas. Aqui eu tenho um exemplo e aqui eu tenho uma molécula. E a temperatura vai medir justamente a agitação dessas moléculas, como nós vamos poder ver nessa animação. Então aqui você pode ver que as moléculas se movimentam e a gente chama esse movimento de temperatura. Elas sempre estão em movimento. E aí tem um detalhe: se uma coisa está fria, significa que essas moléculas se movem como está aparecendo aí para você, lentamente, bem devagar, bem vagarosamente. Quanto menor o movimento das moléculas, mais frio o negócio tem. E quando elas se movimentam muito, muito rápido, como é o caso, essas moléculas estão quentes. Então, podemos dizer que a temperatura ela é tão somente uma característica do movimento dessas moléculas. Se elas se movimentam rápido, elas estão quentes. Se elas se movimentam devagar, elas estão frias. Se a temperatura tem a ver com o movimento das moléculas, a menor temperatura que eu posso ter é quando essas moléculas param. Quando essas moléculas param, eu vou chamar de zero absoluto. Ou seja, é a temperatura em que o movimento das moléculas para. Essa temperatura ela é teoricamente possível, porém ela nunca foi observada na prática. E muitos cientistas acreditam, para falar a verdade, a maioria deles, que ela nem exista de verdade. Para medir a agitação das moléculas, nós usamos um aparelho, que é este aparelho aqui, que talvez você tenha na sua casa, que é o termômetro. Os termômetros, eles servem para medir a temperatura. Esse termômetro aqui, se a gente der uma aproximada nele, você vai ver que aqui, ó, deste lado, ele tem uma medida e desse outro lado, ele tem outra medida. Cada uma dessas medidas é uma escala de temperatura. E hoje no mundo nós usamos três escalas básicas de temperatura: a escala Fahrenheit, a escala Celsius e a escala Kelvin. A mais antiga é a escala Fahrenheit. Ela foi criada por esse homem aqui, o Daniel Fahrenheit, e ela costuma ser usada em países de língua inglesa, como é o caso da Inglaterra e dos Estados Unidos.
e de algumas ex-colônias britânicas. Nessa escala, o ponto de congelamento da água é de 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição da água é de 212 Fahrenheit. Significa que quando o termômetro marcar 32 Fahrenheit, a água vira gelo. Quando o termômetro marcar 212 Fahrenheit, a água ferve. Só que essa escala, a escala Fahrenheit, só é usada nesses países de língua inglesa. A maior parte do mundo, incluindo países como o Brasil, como os países da União Europeia, que é o caso da Espanha, de Portugal, da Alemanha, da França, países como a China, como o Japão, como a Índia, usam a escala Celsius, que foi concebida por esse senhor aqui, o André Celsius. A escala Celsius é uma escala feita com base no ponto de congelamento e no ponto de ebulição da água. Então, para a escala Celsius, a água congela a 0 graus. E para a escala Celsius, a água ferve a 100 graus. Essa escala é muito fácil de aferir termômetros, por isso ela foi a escala mais usada no mundo. Lembra que eu falei do zero absoluto, que é a temperatura em que o movimento das moléculas para? No século XIX, esse senhor aqui, que a gente chama ele de Lord Kelvin, ele bolou uma escala de temperatura em que o zero dela seria o ponto em que as moléculas param de vibrar. E essa escala é a escala que a gente usa normalmente em laboratórios de pesquisa científica, que é a escala Kelvin. Para a escala Kelvin, o ponto de congelamento da água é de 273,15 graus e o ponto de ebulição da água é de 333,15 graus. Tudo bem? Então, continuando, nós vamos falar um pouco agora de calor. Normalmente a gente usa calor para dizer que um dia está quente ou está frio. Só que quando um dia está quente, ele não está calor. Isso significa que a temperatura dele está alta. Porque calor é diferente de temperatura. Calor é energia térmica. Então o calor é energia térmica que sai de um lugar e ela vai para outro lugar. Isso é o calor. Quando eu pego alguma coisa que tem temperatura diferente, então vamos supor, por um momento, que esse lado aqui do quadrado, ele está a 3 graus Celsius, certo? E esse outro lado, ele está a 30 graus Celsius. Então, o que acontece? O lado amarelo, ou seja, este lado, é mais quente que o lado azul, que é este lado. Então, a tendência natural do calor é sair do lado amarelo, que está a 30 graus, e ir para o lado azul, que está a 3. Isso vai acontecer até quando? Até a temperatura dos dois lados estiver igual. Quando essa temperatura estiver igual, nós vamos dizer que eles atingiram o equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico é quando dois corpos de temperaturas diferentes são colocados juntos e a temperatura deles muda até que ela seja a mesma temperatura. Ou seja, a temperatura do lado azul vai aumentar, ela vai ficar maior, e a temperatura do lado amarelo ela vai ficar menor, ela vai diminuir. E a quantidade de calor de cada corpo depende de quê? Bem, essa quantidade de calor que cada corpo tem, ela depende de três coisas. Primeiro, ela depende da temperatura. Eu acho que todo mundo concorda. Quanto maior for a temperatura, mais calor um objeto tem. Ela depende da massa do objeto. Então imagina assim, aquecer um copo de água
a 100 graus Celsius é mais fácil do que aquecer uma bacia de água a 100 graus Celsius. Então, quanto mais massa, mais calor o objeto tem. E por último, isso depende do material de que o corpo é formado. Então, água e óleo fervem em temperaturas diferentes. E isso é uma característica do material, da coisa que é formada. Então, quando eu coloco uma panela para esquentar, ela esquenta rapidinho. E aí eu não posso pegar na panela. Eu tenho que pegar na parte de plástico ou de madeira, porque senão eu queimo a mão. Tudo bem? E isso é uma característica do material que eu estou lidando. Para terminar, eu gostaria de fazer as duas primeiras atividades que a gente teve na nossa folhinha. Atividade 1. Como podemos chamar a capacidade do nosso corpo tem de sentir frio ou calor? Bem, essa capacidade que o nosso corpo tem de sentir frio ou de sentir calor, nós vamos chamar de sensação térmica. Para um corpo estar frio ou estar quente, depende da vibração de pequenas estruturas que formam a matéria, as moléculas, certo? Quanto maior for essa vibração, mais quente o corpo estará. Como podemos chamar a medida da vibração das moléculas de um corpo? Pois bem, nós chamamos a medida da vibração das moléculas do corpo de temperatura. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem pelo nosso grupo do WhatsApp. E uma boa tarde a todos.